Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para apresentar para vocês o apartamento Edimburgo, que é um decorado na mesma proposta do apartamento Versalhes, onde a gente cria um morador para esse espaço, né? A gente não tem necessariamente um cliente. E eu acho que assim, só pra gente fazer uma observação aqui sobre esse assunto, né? É muito legal que vocês reflitam sobre essa questão do quanto a gente interfere no projeto de um profissional que a gente contrata. Não que a gente não deva interferir, pelo contrário, acho que a gente contratou um profissional, mas a casa é nossa, né? Mas é comum que às vezes a gente acaba interferindo demais e deixando e perdendo, né, a essência assim, de algo novo que esse profissional pode nos sugerir. Foi uma das coisas que a gente sentiu ao fazer esses decorados, como surgiram resultados de coisas que em alguns momentos a gente já propôs para os clientes, mas que os clientes acabavam querendo o nosso tradicional, do sofá claro, né? A pegada que a gente tem aí como marca registrada, mas a gente teve resultados tão legais, eu tenho certeza que a gente vai começar a replicar também isso na casa dos clientes, né? De uma maneira sempre com a personalidade deles, mas fica a reflexão aí do quanto a gente está permitindo que o profissional contratado realmente exerça ali o papel dele. Voltando para cá, para Edimburgo, aqui a gente tem uma proposta um pouco mais sóbria, um pouco mais com uma pegada masculina. Claro que acho que a LP, né, a gente traz muito, os nossos projetos tem muito essa coisa da leveza, da delicadeza. Então é normal que o feminino de alguma forma ele acabe exalando, mesmo que a gente não queira. Mas ele vem sim numa pegada mais sóbria, numa pegada um pouquinho mais masculina. Lembrando que a gente tem os pré-requisitos. A gente fez um apartamento decorado, né, para uma construtora onde a gente tinha algumas regras a seguir. E elas eram as seguintes: a gente não podia usar sofá muito claro, né? Então a gente tinha que fugir do off-white, do areia, né? Das tonalidades que a gente costuma usar. A gente não podia trazer a palha natural, fibra natural, né? Essa coisa do assento de palhinha ou uma poltrona com, né, alguma coisa assim mais até de corda, que a gente costuma usar muito. Eu gosto muito dessa mistura de materiais. E o que realmente me pegou, que foi a lâmina de madeira natural, né? Então esse a gente viu aí de que forma explorar. E eu acho legal trazer isso para vocês de uma forma extremamente aberta, porque às vezes as pessoas realmente têm essa necessidade ou não se incomodam tanto, querem saber, né, qual seria a escolha se tivesse que ser o MDF madeirado. Então a gente traz também aí a nossa proposta dentro disso, mas lembrando que a nossa recomendação mesmo é que a gente continue apostando aí nos materiais naturais. Bem-vindos ao apartamento Edimburgo. Vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa atmosfera mais sóbria. A gente já chega logo aqui nesse hallzinho de entrada, aqui de fato um mini hall. A gente entrou com esse moodboard todo revestido num tecidinho, que deixa isso bem charmosinho e também traz essa pegada já de um pouco mais de aconchego, um pouco mais de fugir do óbvio, né? E a gente tem sempre um banquinho, aquele banquinho que vai apoiar um sapatinho, vai sentar para colocar o sapato, vai apoiar uma bolsa, um casaco. Então, por menor que seja o hall de entrada, a gente sempre gosta de caracterizá-lo e de trazer esse charminho e essa funcionalidade também para esse cantinho. E aí a gente já vem aqui para essa super cozinha, que é uma cozinha que foi desenvolvida dentro de algo que a gente acredita muito, né? Tentando sempre trabalhar a questão da coerência do orçamento, né? E distribuir esse orçamento de uma forma super equilibrada dentro do apartamento. O que eu quero dizer com isso? É muito comum a gente ver as pessoas gastarem uma grana na cozinha e depois não terem grana pro resto, ou você entrar na cozinha e parecer que a cozinha, né, é de um padrão A e depois do resto do apartamento meio que faltou grana, sabe? Faltou dinheiro, mudou o padrão. Aqui a gente conseguiu distribuir de uma maneira super bacana. E qual foi a estratégia que a gente usou, né? A gente usou um MDF um pouco mais escuro, que ele é um MDF um pouco fende, cinza, bege, né? Ele dá essa dúvida. Uma pedra mais simples, então é um granito marrom imperial, é um granito que ele não é um granito nobre, não é uma pedra que as pessoas valorizem, mas quando você usa nesse acabamento escovado, ele fica super bacana. E o brasileiro, ele ama uma pedra escura na cozinha. Então acho que é super legal trazer essa proposta também, né? Que vocês não estão tão acostumados a ver nos nossos projetos pedras escuras. Então a gente gosta dessa ideia, a gente acha que é super funcional e a gente ainda consegue trazer uma pedra não tão nobre para conseguir dar esse contraste e essa funcionalidade para a cozinha. Uma coisa que a gente gosta bastante também é de trazer o puxador, né, nesse formato
mais delicado e não aquela coisa de cava ou de calha, de alumínio. Isso traz uma certa delicadeza para a cozinha e tira aquela coisa tão fria. A gente mesclou esse MDF Fendi com o MDF branco diamante. Então a gente tem uma cozinha mais escura na parte de baixo e mais clarinha na parte de cima. Esse branco, ele replica, né, no apartamento. Então vocês vão ver que o home office é no branco, que o guarda-roupa do quarto é no branco. Então isso são padrões e setorizações que é bacana a gente fazer, né, que são dicas que eu dou aqui para vocês conseguirem replicar isso também na casa de vocês, como organizar a distribuição desses materiais, principalmente dos móveis sob medida, para a gente não ter um monte de informação, a cozinha de um jeito, o guarda-roupa de outro. Não quer dizer que você tenha que usar todos iguais, e nem é isso que eu tô falando aqui, nem é isso que a gente fez aqui, mas que tem uma lógica, que tem um raciocínio, que tem uma setorização e uma organização visual. Só isso já eleva o nível do seu imóvel, já agrega um valor ao seu projeto e já deixa o espaço muito mais bonito. Continuando aqui, a gente fez uma mega distribuição, né, de gavetões, basculantes, armários, e a gente colocou o micro-ondas aqui embaixo. Isso também acho bacana porque deixa o espaço um pouco mais leve. Originalmente, na planta desse apartamento, a geladeira viria aqui. Depois vocês vão ver outras cenas, e aqui, isso aqui cria um elemento vertical no meio da cozinha praticamente, né? No meio da sala. Então a gente inverteu, trouxe o cooktop para cá e levou a geladeira lá para o canto, criando um canto vertical que fica escondido da sala. Então a cozinha fica muito mais leve, né? Você tem o armário superior no branquinho e tem essa parte aqui de baixo com esse respiro central e não fica aquele elemento vertical no meio da sala. Gosto muito dessa proposta. Aqui a gente vem com os ganchinhos, tem essa parede mais livre, a gente não subiu com o armário aqui em tudo porque a gente já tinha bastante armário aqui nessa cozinha, não tinha necessidade. Então aqui a gente tem uma bancada maravilhosa com um monte de espaço aí para poder cozinhar, organizar, né? Aqui a gente até colocou um livro de receitas, então assim, uma cozinha super gostosa que dá para explorar bastante. Aqui a gente vai para a lavanderia. Nesse apartamento a gente trouxe essa proposta no preto, ele é um apartamento que tem essa pegada um pouco mais sóbria, um pouco mais masculina. Tem um vidrinho canelado e a lavanderia, o bacana de a gente estar usando o MDF em tudo, né, o MDF liso, é que a gente consegue repetir, consegue ter essa continuidade. Então o mesmo material da cozinha, você vê ele chegando aqui na lavanderia. Isso também dá uma enobrecida para o espaço. Aqui a gente tem uma prateleirinha, né, para apoiar uma cestinha, essas coisas. E aqui a gente tem um super armário desse lado, com bastante espaço para armazenamento, né, aquele sonho mesmo de lavanderia. A iluminação do apartamento, ela tá toda super básica, super clean, mas super funcional. Aqui na cozinha a gente tem um perfil único, né, extenso no teto, então que traz essa iluminação uniforme para a cozinha. E aqui embaixo da bancada a gente tem essa fita LED que também traz mais uma luminosidade aqui para quem está cozinhando, né, para quem está preparando e limpando. E aqui a gente tem um rebaixo italiano, também super utilizado, né, em todos os nossos projetos. Aqui está no granito, fica super discreto. Realmente esse granito foi uma ótima escolha. Eu acho que esse tipo de dica é muito relevante. Como que a gente pode viabilizar a execução de projetos sem precisar pegar esses orçamentos e colocar a grana toda na pedra. O lavabo a gente entrou com papel de parede em todas as paredes, é um papel de parede naquele estilo linho. E a gente aproveitou a bancada, torneiras, o piso mesmo de todo o apartamento, da forma que foi entregue pela construtora. E a gente veio e deu esse molinho, né? Então a gente tem o espelho com uma moldura mais escurinha, vocês vão ver que o apartamento ele tá todo nessa proposta um pouco mais escurinha. A gente tem as arandelinhas que fizeram, né, total diferença aqui, ficou super charmoso, a iluminação super aconchegante, a gente não tem iluminação no teto, só as arandelas mesmo. E essa parte de banquinho, de sabonete, velhinha, né, que dá esse charminho pro ambiente que a gente adora. Aqui na sala, a gente vem com uma proposta de um layout que eu curto muito, mas não é sempre que a gente consegue usar, que é essa mesa
quase que duplicada, meio que espelhada, né? Onde a gente consegue ter a mesa de jantar e lá no fundo, perto da janela, a gente consegue ter mais uma mesa. Eu acho esse espaço delicioso, assim, para você tomar um café da manhã. Claro que a mesa tá lá na churrasqueira, vou mostrar para vocês também. Mas ela acaba sendo utilizada mesmo sem o churrasco. Bota uma tábua de frios, um vinhozinho, ou então você toma um café da manhã. Quem tá com criança já leva lá para perto da janela, já começa a falar a programação do dia. Então é muito gostoso esse negócio de você não estar atrelado só à mesa de jantar. Aqui a gente tem a sala de jantar com essa mesinha redonda, né, para 6 pessoas. A gente deu uma boa integrada nesse home office, ainda assim com uma certa privacidade. Como vocês podem ver na planta, a gente cresceu um pouco essas paredinhas. Então ele tá com a sala, mas ainda assim ele não faz tão parte da sala assim por conta dessas paredes e dessa privacidade que a gente criou. Aqui a gente veio com um quadro bem grande, né, com um pouco de respiro, um pouco de parede. Aqui na sala a gente veio com uma proposta que vocês pediam muito, né, que é esse sofá bem escuro mesmo. Então aqui a gente entrou com tecido chumbo, né, e fez uma brincadeira com as almofadas mais leves. Então percebe como isso funciona, né? Uma dúvida muito comum é que almofada eu uso, meu sofá é escuro. A gente colocou almofadas bem clarinhas, essa brincadeira, né, da lisa com a listra, acho que gosto muito disso. E a gente trouxe essa ideia dos quadros maiores também para trás do sofá. Então a gente vai trazendo possibilidades para que vocês vão encaixando também isso na casa de vocês. Aqui a gente veio com um puff xadrezão, né? Um xadrez amplo, grande, imponente, que marca mesmo o apartamento. E o banquinho trama, aquela mistura de trama, né? De tecidos, couros, né? Essa mistura de material que a gente tanto gosta. Essa sala é uma sala grande, né? Então a gente tem também a possibilidade de ter uma poltrona, tem a mesinha aqui no fundo com a churrasqueira, então você consegue agregar várias pessoas e sempre lembrando que o puff tem rodinha, né? Então você puxa ele para perto do sofá, estica a perna, curte uma série, curte um filme de uma maneira super aconchegante. Aqui a gente veio com um rack grande, né? E meio que ordenando e organizando esse layout com relação à posição do sofá. Mas a gente não esticou ele até o fim para a gente conseguir caracterizar bem essa churrasqueira. Então a gente tem o espaço da churrasqueira, tem essa nova salinha, né, esse outro ambiente aqui, e tem o carrinho bar. Então é um carrinho onde você consegue, vamos fazer um churrasco, vamos receber uns amigos, você consegue colocar uns petiscos, consegue servir de suporte também para o churrasqueiro, então ele fica bem flexível, né? Você pode usar ele de várias maneiras. Aqui, entrando na área íntima do apartamento, a gente tem o home office, que é um bom home office, tá? É um espaço super gostoso e grande, não é um home office apertadinho, pequenininho, ele é agradável. Então, para quem trabalha em casa, para quem precisa, né, desse espaço para trabalhar, ele realmente ficou muito confortável. Ele vem todo no branquinho, né, diferente da cozinha, principalmente por também ser integrado, né? Se a gente coloca aqui o mesmo acabamento da cozinha, ele vai ficar com cara de cozinha. E é isso que a gente não quer. Então aqui ele vem todo branquinho, todo quase que abraçado, né, por essa parede, trazendo essa unidade para esse espaço, né, essa amplitude, essa leveza. Aqui a gente colocou um pouco de armário também, né, para armazenamento de documentos, livros. Então isso também fica super prático. E mais uma vez aquela estante não tão exagerada. Lu, quero prateleira, quero estante, mas não tenho tanta coisa bacana assim para colocar, não sei se é a minha pegada, não sei se isso me incomoda visualmente. A gente entra com 2 prateleirinhas, traz, né, mata esse desejo de ter algo exposto, mas não fica aquela coisa cheia de informação. E aqui nesse cantinho a gente trouxe essa cômoda, que é mais um espaço de armazenamento e principalmente essa mistura de materiais, né? Então aqui a gente entra com a madeira, a gente trocou o puxador original por esse aqui para dar essa outra carinha. Então tem o douradinho, sempre vai ter um detalhezinho, né? Sempre vai ter esse charminho, essa delicadeza, mesmo num ambiente que é um pouco mais sóbrio, com um pouquinho mais de peso. A brincadeira de proporção, equilíbrio, né? O vasinho, o quadrinho, tudo isso vai trazendo esse charminho. Uma coisa que eu sei que vocês vão me perguntar é da iluminação desse home office, que realmente ficou muito legal, vou acender aqui para vocês. É essa luminária suspensa, né, que ela joga a iluminação para cima. Então isso deixa o ambiente também muito aconchegante. É um tipo de luminária super bacana, a gente gosta bastante de explorar essa ideia. Aqui a gente tem um quarto, né, é um apartamento de 3 quartos, 3 suítes. A gente decorou, mobiliou só a suíte principal, a suíte master,
e esses dois eles seguem o padrão da construtora, com o piso vinílico, né, do apartamento, e eles têm os banheirinhos, que daí os banheirinhos sim, eles estão todos no mesmo padrão, com armarinho, conforme a gente especificou. Aqui a gente fez um charminho nesse corredor, então a gente entrou com esses quadrinhos galerias, com imagens aqui de paisagens, numa aquarela. Então esses cantinhos é muito legal de ir dando esse contraponto, né? Uma parede com quadro, outra sem, um pouco de equilíbrio, tudo isso vai trazendo esse molhinho aí. E aqui a gente entra no quarto principal. A nossa proposta aqui já foi trazer mais armário, tendo bastante armazenamento para quem for morar aqui nesse apartamento que tá uma delícia. A gente seguiu o padrão então com o MDF branco diamante, né, nos armários, e a gente mudou o puxador para o puxador pretinho. Então ele dá essa quebra, essa diferença da cozinha para o quarto. Existe uma setorização, uma padronização, uma conversa entre os puxadores, mas não é exatamente o mesmo. A gente abraçou a porta aqui do banheiro e vocês vão ver que o armário continua para cá também. Então é um quarto com realmente bastante armário, mas ainda assim ele não ficou pesado, não ficou aquela coisa claustrofóbica, né, que a gente acaba vendo por aí. Aqui a gente veio com essa super cômoda, né, também agregando espaço de armazenamento, agregando valor, mas ela vem nesse MDF madeirado, por conta das regras que a gente teve que seguir, traz essa coisa de quebrar, de ser um outro material e de não ficar aquela coisa tudo de cara de móvel sob medida, apesar de ela ter sido feita sob medida. Tem um puxador diferentezinho, né, para caracterizar esse outro móvel, com carinha de móvel solto e para dar essa bossa. Televisão, muito pedida aí nos quartos. E aqui a gente tem uma vista também super agradável, uma vista aberta, ampla. Essa parte aqui da cama eu realmente adorei, assim, achei que teve um resultado super bacana nessa ideia de uma proposta um pouco mais sóbria, um pouco mais masculina. A gente veio com essa meia parede, então a gente não precisou entrar com painel, né, para dar esse plus, né, de informação que a gente queria. A gente veio com a proposta da cabeceira mais escura, então é um verde musgo, né, a saia acompanha essa tonalidade. E a gente veio também com essa coisa das camadas na cama, né? Então, um travesseiro, uma almofada com um xadrezão, isso já puxa aquela coerência com a sala, com aquela proposta, né? Para que a gente tenha essa unidade visual. Isso é muito importante quando a gente fala de beleza, quando a gente fala de estética, né? Quando você tem essa uniformidade. Muitas vezes a gente entra num apartamento, entra num espaço, entra em outro ambiente, parece que você está sempre em casas de pessoas diferentes, né? Então esse cuidado é importante tomar quando você estiver projetando o seu apartamento, montando a sua casa, né? Que você consiga caminhar pelo espaço com essa uniformidade visual. É isso que dá essa tranquilidade, é isso que traz a paz, é isso que traz coerência, é isso que faz você falar, nossa, que espaço bonito. Não tem muito a ver se é o seu estilo ou não, se é o seu gosto ou não. Aquilo te dá uma tranquilidade. A gente veio com essa almofadona compridona, que eu acho que isso também é um pouco mais masculino, né? Tem um pouco dessa pegada, a mistura da risca com o xadrez. A mesinha vem numa madeira mais escura também. A gente tem essas coisas das camadas na cama, né? Então uma colcha com a capa de edredom, lençol branquinho. O quadrinho que traz essa pegada um pouco assimétrica, só de um lado da cama, também com uma paisagem. A luminária com essa pegada um pouquinho levemente industrial, mas que vai trazendo essa bossa para esse apartamento. Aqui a gente tem mais armário, né? E aqui a gente vem pro banheiro. O banheiro, ele acompanha os móveis daí da cozinha. Então aqui a gente trouxe de novo esse fende, né? Então ele replica lá nos armários baixos da cozinha, nos armários da lavanderia e nos 3 banheiros do apartamento. O que muda da cozinha para o banheiro são os puxadores. Então a gente repete o MDF e muda o puxador para setorizar, né, esses espaços. E a gente novamente aproveita aqui a bancada oferecida pela construtora, a louça, os metais. A gente criou aqui um espelho grande nessa parte da bancada, fixo, que não interfere, né, na visão de quem está se arrumando. Mas aqui a gente tem essas portinhas que são ótimas, com um armário bem grande, bem bacana aqui, para suprir essa necessidade de armazenamento do banheiro, né? Lembrando que quando a construtora, que é o caso aqui, capricha nesses acabamentos, escolhe revestimentos legais, a gente consegue aproveitar tudo. Então realmente aqui a gente não mexeu em nada, ficou o padrão da construtora, a gente só valorizou, né, essas escolhas deles, colocando móveis com acabamentos que combinam, que conversam com esses revestimentos.
Espero que vocês tenham gostado do apartamento em Edimburgo. Para quem quiser saber todos os detalhes, qual é o MDF, qual é o puxador, qual é o vasinho, qual é a bandeja, qual é o banquinho, qual é o tapete, a gente preparou um material super legal, um e-book completíssimo. Então quem tiver interesse em adquirir o material com todas essas informações, segue o link, tá aqui abaixo na descrição. Para quem ainda não conhece o nosso canal, fica o convite, entra lá. Tem um monte de tour lá, um monte de casa bonita para vocês conhecerem, um monte de informação para levarem aí para se inspirarem ou só para curtir mesmo esse papo de design de interiores, que é o nosso assunto preferido. Quem também não me acompanha no Instagram, fica o @ aqui, todos os dias a gente se encontra por lá. Um beijo e até a próxima!